Em sequência, apregou o parecer na indicação número 53 de 2022. O autor da indicação é o Marcos Vinícius Cordeiro, estava previsto para a semana passada, foi transferido para agora. O autor da indicação é o Marcos Vinícius Cordeiro. A matéria é parecer sobre a necessidade alternativa de custeio para o sistema confederativo da representação sindical após a reforma trabalhista. Lei 13.467, de 2017. Relator é o Márcio Lopes Cordeiro e José Agripino da Silva Oliveira. Comissão de Direito Coletivo do Trabalho e Direito Sindical. Passo a palavra ao Márcio, ao doutor Agripino, por favor, venham aqui compor a nossa mesa de trabalho para a apresentação do parecer. Presidente, só boa noite. Alô? Senhor presidente, Marco Vinícius, boa noite. Aqui eu estava com um aparelho desligado. Bom, mas quem fala... O senhor, Marcos Vinícius é o indicante. Fala ao final, se for necessário. Não. É só para dar boa noite só. Ok. É que eu estava com o vídeo desligado. Quem vai falar depois? Então, o Tomárcio Lopes Cordeiro, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite, presidente Sidney, doutor Jorge, doutor Sérgio, meu amigo Agripino, que dividiu esse trabalho comigo, ao presidente da nossa comissão, doutor Marcos Vinícius. Agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer a defesa dessa questão do custeio sindical, que desde novembro de 2017, que foi a época da alteração da CLT com a reforma trabalhista, isso passou a ser objeto de debate por todos os advogados que acompanham o movimento sindical. A reforma trabalhista alterou a parte da contribuição sindical, que foi uma pancada muito forte em todo o movimento sindical de trabalhadores e sindicatos patronais. E desde 2017, nós atuamos juntos, né, Agripino, na Comissão de Direito Sindical da OAB, inúmeros debates foram travados, né, na Comissão de Direito Sindical e aqui também na nossa comissão. O doutor Aderson participou, teve a oportunidade de participar desses debates, que o doutor Aderson também integra a nossa comissão. Então, de forma bem objetiva e direta, os sindicatos tinham 3 fontes de custeio, né? A contribuição sindical, que era o valor equivalente a um dia de salário, descontado do trabalhador no mês de março de cada ano. A mensalidade sindical, em que o trabalhador se associa ao sindicato e participa da vida sindical, participando de algumas assembleias e participando do processo eleitoral. E a contribuição assistencial, que é a decorrente de negociação coletiva. Essas 3 contribuições estavam previstas há bastante tempo, e em 2017 a reforma trabalhista modificou a contribuição sindical, exigindo a manifestação individual do trabalhador. Foi retirada, assim, a primeira contribuição direta que o trabalhador vertia para o sindicato. Em seguida, em 2020, veio uma alteração por medida provisória, a medida provisória 873, que não foi convertida em lei, mas que por 6 meses abalou também o movimento sindical, em que impedia qualquer tipo de desconto no salário dos
trabalhadores. Todo e qualquer tipo de desconto, qualquer contribuição deveria ser feita mediante boleto. E, mais uma vez, né, as finanças dos sindicatos elas foram abaladas. A MP 873 não foi convertida em lei. Logo após a reforma trabalhista, surgiram os primeiros debates a respeito da atuação do sindicato. E a primeira corrente defendia que as negociações coletivas deveriam ser realizadas apenas para os associados dos sindicatos. Trabalhador que não fosse associado ao sindicato, ou mesmo a empresa que não fosse associada ao seu sindicato patronal, não precisaria pagar a contribuição e não seria beneficiado da convenção coletiva. Lembro que esse debate acalorado foi travado aqui na Comissão de Direito de Trabalho, a gente não tinha ainda a Comissão de Direito Sindical, e também na Comissão de Direito Sindical da OAB. A minha posição pessoal sempre foi no sentido de que o artigo 8º da Constituição não permite essa distinção entre associado e não associado, então os sindicatos que seguissem nessa linha estariam violando o artigo 8º da Constituição. Poucos foram os sindicatos que adotaram esse tipo de procedimento. E essa situação, quando posta em mesa de negociação, e eu participo de muitas mesas de negociação, gerou, porque o foco principal foi o sindicato de trabalhadores. Só que os sindicatos patronais, as empresas que compõem os sindicatos patronais começaram a levantar a seguinte questão: se eu não for filiado ao sindicato patronal, eu não preciso cumprir uma convenção coletiva. E aí, essa situação geraria, no mínimo, um desequilíbrio econômico do lado patronal, porque a empresa que não fosse sindicalizada, ela não precisaria cumprir uma convenção. Qual seria a regra? Só CLT? Uma convenção ou uma convenção coletiva que estipulasse um reajuste de 10% no salário, por exemplo, uma empresa não integrante do sindicato estaria desobrigada? Uma convenção coletiva que estipula uma cláusula de banco de horas, uma empresa não integrante não poderia usar do banco de horas? Então, um tumulto, um desequilíbrio financeiro no segmento patronal aconteceu. Porque o primeiro debate que surgiu foi em relação aos trabalhadores. Os sindicatos dos trabalhadores estariam com a corda no pescoço. Só que quando os sindicatos patronais perceberam, a gente vai dar um tiro no pé, porque as empresas não sindicalizadas vão desequilibrar o segmento. Então, imaginem um segmento em que tem poucas empresas, né, em que duas não sejam sindicalizadas. Haverá, com certeza, um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio econômico no setor. E logo essa questão da sindicalização foi retirada de mesa. Aí a gente está falando do ano de 2018, 2019 até 2020, né, foi retirada essa questão da sindicalização, que, a meu ver, desde o início já contrariava a Constituição. Então, pouquíssimos sindicatos seguiram com essa lógica de que a convenção só poderia seguir trabalhadores e empresas sindicalizadas. A convenção coletiva vale para toda a categoria, para todos os trabalhadores, independente de sindicalização. O grande debate passou a ser a autorização do trabalhador, né? Se a Assembleia da categoria ela é soberana para decidir e deliberar e construir uma convenção coletiva, ela vale, a nosso ver, também para decidir sobre o custeio sindical. Se uma Assembleia da categoria aprova um reajuste, ela também pode decidir se os trabalhadores devem pagar ou não a contribuição assistencial. E esse foi o grande debate pós 2020, 2021, né? Se a autorização por Assembleia seria suficiente, né?
Até porque, historicamente, sempre foi por assembleia garantindo o direito de oposição, né? E o que defendemos no parecer é que o direito de oposição ele pode ser debatido dentro da própria convenção coletiva, dentro da própria assembleia. Por quê? Porque a assembleia da categoria ela é soberana para toda e qualquer decisão. E o direito de oposição, o trabalhador ele não pode se opor em relação a uma cláusula de banco de horas. Ele não pode se opor em relação a uma cláusula que modifique uma jornada de trabalho. Então, se ele não tem esse poder diante de uma assembleia da categoria para se opor em relação a algumas cláusulas, por que a decisão da assembleia tem que ser específica em relação à cláusula de contribuição? Então, no nosso entendimento, tá, a assembleia, as deliberações da assembleia, elas são soberanas para decidir e deliberar sobre todas as questões postas, reajustes, condições de trabalho e contribuições para sindicato, né? Não tendo possibilidade de manifestação individual do trabalhador. Então, é isso que nós defendemos no parecer, que toda e qualquer assembleia ela deve ser soberana em relação às suas deliberações, em relação às decisões sobre reajuste e sobre contribuições para o sindicato, sem qualquer tipo de direito de oposição, porque isso fere o princípio da isonomia entre trabalhadores. Se eu admito um trabalhador que manifesta, eu não quero contribuir para o sindicato, existindo uma decisão soberana de assembleia de que essa contribuição é necessária para a coletividade dos trabalhadores, essa decisão individual ela não poderia prevalecer sobre a decisão coletiva. Então, o que defendemos no parecer é que essa autorização, essa decisão de assembleia, ela tem que ser soberana, inclusive para a questão do custeio sindical. Doutora Agripino. Presidente, não sei se ainda tenho tempo, mas o doutor Márcio, que é o meu presidente na Comissão de Direito Sindical da OAB, primeiro cumprimentar o presidente Sidney, cumprimentar o nobre orador oficial do IAB, doutor Sérgio Tortes, doutor Polema, nosso secretário, confrades presentes virtualmente aqui no plenário. Serei muito breve, senhor presidente, mas eu queria parabenizar o doutor Márcio, que ele foi perfeito na sua colocação. Mas vou voltar um pouco em relação à reforma trabalhista, onde os defensores falavam que a reforma trabalhista ela viria para modernizar as relações de trabalho, fortalecer os sindicatos e trazer a segurança jurídica. E geração de emprego, né, doutora Dessa? Eram essas os fundamentos para uma reforma trabalhista. E o que aconteceu, de fato? Houve uma precarização dos direitos dos trabalhadores. E no tema específico deste parecer, com relação aos sindicatos, não sei se todos saibam, mas na Justiça do Trabalho não há defensoria pública. Quem faz o papel da defensoria pública na Justiça do Trabalho são os sindicatos. Aquele trabalhador que não tem condições de pagar um advogado, ele sempre procura, né, doutor Márcio, a assessoria jurídica do sindicato para dar assistência. E o que a reforma fez com esse trabalhador? Primeiro, estipulou o pagamento de custas. Segundo, tirou do sindicato a homologação, que era obrigatória no sindicato, permitiu que fosse feita dentro da empresa. E tirou também a contribuição sindical, que era obrigatória, passou a ser facultativa. Isso tinha um entendimento no Supremo Tribunal Federal que a contribuição sindical ela tinha natureza de imposto. E, portanto, doutor Adilson Pires, a
a extinção da contribuição sindical, ela não poderia ser feita através de lei ordinária. Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Provocado sobre esse tema, o que disse o Supremo? Não. É válida a reforma por lei ordinária. E o que aconteceu, para finalizar, com os sindicatos? 90% dos sindicatos encerraram suas atividades. Não tem assessoria jurídica, não tem homologação, não tem condição de sequer entabular uma negociação coletiva com as empresas, com o sindicato patronal. Daí porque a necessidade do sindicato ter uma fonte de custeio. E mais, o que foi mais grave, doutora Décio, a extinção da contribuição sindical, ela foi feita de uma forma para outra, sem nenhum processo de transição, não dando tempo para que as entidades pudessem buscar uma outra alternativa para custear suas despesas que o sindicato tem. Toda instituição, assim como aqui o OIAB, os partidos políticos têm a sua fonte de custeio. Todas as instituições, escola de samba, o Grêmio Recreativo, precisa ter o seu custeio, sua fonte de custeio. E o sindicato, para finalizar, hoje não tem fonte de custeio. É uma fonte, se o trabalhador quiser, como disse o Dr. Márcio, tem que ir no RH da empresa, fazer uma autorização expressa, dizer que quer contribuir para aquele sindicato. O que nós vemos hoje é um sistema sindical esfacelado, com entidades falidas, vendendo sede, seu mobiliário e demitindo empregados, por falta de custeio. Então, há necessidade. Inclusive, isso motivou o STF a mudar o seu entendimento, né, doutor Márcio, com relação à contribuição assistencial. Teve uma decisão recente. Então, senhor presidente, demais confrades, confreiras, é o que nós pedimos, a aprovação desse parecer para subsidiar a subsistência das entidades sindicais para poder prestar um serviço adequado para os trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Agripino. Ponho em discussão o parecer. Tem escrito o doutor Josimar, Aderson. Pelo prazo regimental, por favor. Os presidentes são da mesa, são relatores, presentes de forma virtual e física. Senhor presidente, a questão da isonomia sempre me causou um estranhamento, né, como o judiciário, né, trata. O sindicato ingressa com a demanda e dá um rol de nomes, né, de substituídos. Vem o provimento jurisdicional, aí o trabalhador ele vai tentar executar aquilo e não pode, porque o nome dele não estava na ação originária. Então, ele tem que entrar com uma outra ação e, às vezes, com resultado até diferente, né, resultado diverso. Me fere claramente, minha concepção, claramente a isonomia, porque são trabalhadores. Sob as mesmas condições, têm que ser tratados da mesma forma. A questão da isonomia. Eu acho, então, temos o sindicato como o grande representante da categoria de forma isonômica. E me parece que é um ônus do trabalhador, faz parte de você merecer os auspícios, merecer essa proteção, traz como uma consequência direta e imediata contribuir para aquilo. Foi falado aqui pelo relator. Contribuir para a escola de samba, para o partido, para a igreja. Eu acho que é inerente ao seu caráter, no caso de trabalhador beneficiado por aquela estrutura. Essa reforma trabalhista ela tem um claro caráter ideológico, veio junto da ponte para o sinistro futuro do MDB, que vai claramente enfraquecer os instrumentos tradicionais da classe trabalhadora, que vai retroceder
o sentido do individualismo ou contratualismo, da primeira dimensão de direitos fundamentais, que está, em certo aspecto, toda embasada, mas ela veio complementada pelos direitos sociais, inclui a defesa dos sindicatos. Então, parabenizo os relatores e peço que o plenário aprove o parecer. Obrigado. Doutor Aderson. Nosso querido Roberto também. Boa noite a todos e todas presentes. Saúde, em saúde a pessoa do nosso presidente, e membros da diretoria na mesa. Meus colegas de advocacia sindical, da Comissão de Direito Sindical, doutor Márcio Agripino, colocaram os pontos principais desta discussão muito bem, fizeram uma excelente sistematização, e o colega que também me antecedeu aqui destacou também o caráter ideológico dessas medidas, né, que vieram enfraquecer os sindicatos. Então, eu penso que os pontos principais foram colocados. Eu me inscrevi, senhor presidente, para destacar um aspecto que eu vejo nessa questão e sempre gosto de enfatizar, e diz respeito à questão do direito de oposição, diz respeito à questão do assistencial, especificamente, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos discutindo a contribuição sindical imposta por lei, que é outra questão, outra natureza. Nós estamos discutindo uma contribuição assistencial que cabe aos trabalhadores deliberarem. E por qual lugar e qual instrumento? A Assembleia. E os meios de discussão daquela Assembleia deliberativa, que, como entidade civil, traz em si essa prerrogativa, né, de deliberação, poder de deliberação, prerrogativa de deliberação, os meios estão colocados, que são o voto, a manifestação, ali dentro daquela Assembleia, que é o direito de manifestação dentro dos sindicatos, o debate, e, inclusive, um recurso que todos os sindicatos possuem àquela própria deliberação da Assembleia. Isso é importante discutir, porque pode muito bem haver um tipo de recurso, aquilo ali, depois pedir uma outra Assembleia. Os estatutos, por mais que estatutos possam ser mais ou menos conservadores, de maneira geral, eles permitem o básico, o debate de ideias à votação. Por que digo isso? Porque faço esse pontuo isso. Porque a oposição todo esse direito de oposição, que eu não chamo de direito de oposição, porque ele não tem lugar no direito coletivo. Ele é totalmente estranho. E a prova da estranheza dele é que ele é sempre feito pelas empresas. Eu sou de 37 anos de advocacia sindical, eu afirmo aqui, sou testemunho, Miguel, com 37 anos de advocacia nessa área, a fonte e a origem dos direitos de oposição são cartas preparadas unilateralmente pelas empresas para os trabalhadores acima. Eu agora, recentemente, ingressei com ação sobre isso, mostrando a padronização dessas cartas e o assédio que sempre vem junto com essa padronização para assinar. Então, eu pedi a palavra para dizer que esta discussão também tem que ser vista sob o aspecto da defesa da autonomia das entidades sindicais de deliberarem aquilo que lhes diz respeito coletivamente, que é o seu custeio, através dos seus instrumentos que os estatutos lhe conferem. E se alguma entidade sindical entender por bem, por Assembleia, de incluir uma figura dessa, de uma oposição, depois de uma Assembleia, é uma outra discussão. Nós estaríamos discutindo a vontade de uma categoria que resolveu criar isso, por mais estranho que pareça. Mas esta não é a origem da oposição. Ela não vem dos estatutos sindicais, ela não vem da história do movimento sindical. Ela vem de uma pressão, de um instrumento de pressão patronal para enfraquecer os sindicatos, sob o argumento da liberdade, sob o argumento da individualidade, e a individualidade não tem lugar na discussão coletiva, fora da coletividade. Ela tem no sentido da expressão, a liberdade. Me expressei mal. As individualidades têm lugar
dentro do sistema coletivo. Mas a individualidade não tem lugar fora do sistema coletivo de deliberação. É outra coisa. É outra história. Então, eu conto esses aspectos aqui, porque essa discussão, o presidente da minha comissão de direito sindical, Pino, o senhor presidente do IAB, demais colegas, é uma discussão de defesa, portanto, termino assim, de prevalência e defesa e da autonomia sindical, pelos seus instrumentos históricos estatutários. Me diga um estatuto de sindicato que tem direito de oposição fora de assembleia. Seria incongruente, seria negar a própria assembleia, você admitir que qualquer associação seria incongruente, até no nosso IAB aqui, imagina, um direito de oposição é fora, é extra, é estranho, é estranho. Eu destaquei esses pontos aqui, eu quis destacar este ponto, que ele, para mim, é muito, muito importante mesmo na defesa do direito da coletividade deliberar a respeito daquilo que diz respeito da contribuição ao seu sindicato e a sua autonomia, e o quanto é estranho e antissindical a questão da oposição. E não tem a ver com a história do movimento sindical, foi criado à parte. É isso que eu pedi para destacar aqui, e desculpe se eu me estendi muito. O tema de direito sindical é um tema muito caro para mim, é um tema que eu realmente eu considero. O direito sindical é pai dos direitos individuais, porque os direitos individuais nascem das lutas coletivas, né? Mas, infelizmente, o direito individual é utilizado com outro viés para tentar de enfraquecer o sindicato. Obrigado pela atenção de todos, e fica a minha modesta contribuição a esse nosso debate. Muito obrigado. Obrigado, Catônia. Beto. Digo, enfim, acho que todos, o último escrito, enfim, acho que a questão está bem posta. Se pudesse ser sucinto por conta do horário, eu te agradeço. Demais membros da mesa, colegas e colegas que estão com a sua presença virtual. Em primeiro lugar, eu queria deixar os meus parabéns aos dois eminentes colegas que fizeram uma exposição bastante esclarecedora, e eu confesso que eu não tinha conhecimento de muitos pontos que foram abordados aqui, porque eu estou em outra comissão, mas eu acho muito importante isso tudo que vocês disseram aqui. E também parabenizar os colegas que me antecederam aqui, que suscitaram uma questão muito importante. E deixar claro, em primeiro lugar, uma coisa: a Defensoria Pública não foi criada para cuidar de direito trabalhista. Vamos deixar bem claro isso. E eu falo isso com a autoridade de quem foi defensor público. Em nenhum momento, na nossa legislação complementar, existe a questão da proteção do trabalhador, que foi conquistada na metade do século, no final da primeira metade do século passado, os direitos trabalhistas que vieram pela CLT, que vieram as conquistas dos institutos de aposentadoria, enfim, o direito do trabalhador com relação aos patrões. Tanto que se diz que o direito do trabalho, a justiça trabalhista, é uma justiça protecionista. E ela foi criada para a proteção do trabalhador. E eu acho que não existe representação mais legítima do que a representação sindical das suas respectivas categorias. E isso tem que ser lutado. E isso tem que ser dito. E isso tem que ser objeto de uma briga da classe da advocacia nacional. Porque nós aqui não estamos falando de garantias de direitos individuais, como colocou nosso colega. Aqui o que está em jogo é o respeito aos direitos sociais que estão lá no artigo 6 da Constituição. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os colegas que são da área do direito trabalhista, que estão lutando bravamente e que a gente escuta de ouvir falar
mas que não toma conhecimento da extensão do problema. Quer dizer, existe deliberadamente uma desconstrução de todos os direitos que foram conquistados pelo trabalhador desde a metade do século passado, a desconstrução de todo o direito que o trabalhador tem de invocar o seu sindicato e está ele ligado, quer queira, quer não, porque é a voz dele, de acordo com as Assembleias Gerais. Isso é democrático, isso é plural, isso não tem nada a ver com direito individual. É claro, se eu pego o trabalhador e pergunto a ele se você quer ser sindicalizado, você vai descontar X do seu salário? Ah, não quero, não. Mas na hora que o sindicato se reunir para deliberar sobre um direito dele, ele quer o direito do sindicato. Então, é isso. Não existe almoço grátis. Não é verdade? Então, eu queria, senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar a advocacia trabalhista, que vocês realmente são das lutas, estão acostumados à luta. Porque o trabalhador é assim, vai ser sempre assim no sistema democrático. Não deixe passar, porque isso aí é ideia do neoliberalismo. E o neoliberalismo quer destruir o Estado. Felizmente, nós acordamos desse pesadelo que passamos nesses últimos anos. Meus parabéns a vocês, advogados da classe trabalhista. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que a questão está posta. Marcos Vinícius, você é indicante. Eu acho que a questão está bem posta, né? Enfim, então, eu vou te dar 1 minuto, por conta do horário, que nós temos mais um parecer para apreciar. Acho que a questão está claríssima, enfim. E eu confio, né, no encaminhamento que foi dado no parecer. Então, a palavra é sua, Marcos. Senhor presidente, senhores membros da mesa, confrades, faço homenagem aos confrades na figura da Leila e da Adriana e da Carmela. Eu não tenho o que acrescentar mesmo, é um tema muito importante, muito interessante, muito necessário, e nós estivemos na vanguarda. Quando foi proposta essa discussão e virou o instrumento que hoje temos, ainda não havia uma discussão mais estruturada nos próprios canais que dizem respeito aos trabalhadores. Mesmo estava sendo formada a comissão pelo novo presidente e também pelo próprio judiciário, né, como vimos recentemente a eleição do Supremo. Meus 2 colegas, né, confrades e membros da comissão que fizeram a exposição, brilharam no esclarecimento, na concisão, na objetividade. Eu acho que temos aí um ponto alto e, nesse foro tão importante, está sendo tratado também desse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tomás. Parabéns. Bom, eu ponho em votação, enfim, no nosso plenário virtual. Eu acho que, enfim, não vejo nenhuma oposição. Aqui no nosso plenário histórico, creio que também é uma integral adesão, então aprovado por aclamação o parecer